E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que conquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e se chamava Jecolias, chamava-se Jecolias. Diga comigo em voz alta, por favor. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Então, grave essa palavra. Ele fez o que o Senhor aprova. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Diga comigo, que o instruiu no temor de Deus. Olha que coisa linda, né? Buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Agora em voz alta, mais uma vez, diga comigo. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Se eu seguir aqui, inclusive é um versículo, né, que diz que ele buscou, foi instruído pelo profeta Zacarias, né, Deus colocou o profeta como instrutor, como mentor, como orientador, e aquilo entrou, e ele começou a fazer tudo que o Senhor aprovava, tudo que o Senhor aprovava, e foi crescendo, e foi prosperando, e foi realizando coisas extraordinárias. Se a gente seguir aqui, você vai ver invenções, criações, você vai ver na parte da agricultura, questões de engenharia. Deus foi dando sabedoria, Deus foi iluminando, Deus foi dando visão, e ele foi crescendo, prosperando, foi se tornando alguém assim extraordinário. Aí olha o que diz o texto, lá no versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou, diga comigo, poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, depois que venceu, depois que cresceu, depois que realizou coisas extraordinárias, depois que Deus promoveu, depois que Deus colocou numa posição de honra, que Deus realizou coisas gloriosas, o seu orgulho, diga comigo, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele já achou que ele podia fazer coisas que não cabiam a ele. Ele já se colocou até mesmo como sacerdote. Ele podia fazer
aquilo que só o sacerdote poderia fazer, ele achou que ele poderia fazer. E aí quis entrar no templo por conta, desrespeitando o sacerdote, quis entrar, oferecer incenso, apresentar suas próprias ofertas, fazer do seu jeito, da sua maneira. E aí, o seu orgulho provocou a sua queda. É aquilo que a gente sempre diz, né? É o alerta que a gente sempre faz. O maior desafio do homem está com ele mesmo. O maior desafio é ele mesmo. O maior desafio, o maior problema, a maior guerra que nós enfrentamos e o que nós temos que estar mais atento é conosco. É o que acontece conosco. Por quê? Porque, espera aí, como eu fiz para crescer? Como foi o meu temor? Como foi o meu coração? Como eu servi a Deus? Que reverência, que temor? Como eu conduzi a minha vida para que Deus me tornasse poderoso como Deus me tornou? Então, o que eu preciso fazer? Eu já sei o que dá certo. Não é verdade? Eu já sei o que dá certo, então eu preciso dar continuidade naquilo que dá certo. E não buscar aquilo que eu não perdi, ou novas invenções, ou situações que, infelizmente, vai causar a ruína, a destruição. Então, depois, começou muito cedo, começou muito jovem, Deus colocou numa posição de honra, ele começou a reinar aos 16 anos, aos 16 anos, Deus o capacitou, colocou o profeta para o instruir. Quando já não havia mais o profeta para instruir, que ele se perdeu. Sabia disso ou não? Inclusive, isso aqui é uma coisa que eu trabalhei muito nos 7 Espíritos, que Uzias já é diferente de Davi. Uzias, na verdade, ele era instruído por Deus através do profeta Zacarias. E quando Zacarias morreu, ele se perdeu. Por quê? Porque, na verdade, literalmente não tinha o Espírito Santo. Não conseguia conduzir-se sozinho. E aí, aquilo que foi tão glorioso, terminou seus dias de forma fracassado, derrotado, leproso, né? Contraiu uma lepra. Por quê? Diga comigo, seu orgulho provocou a sua queda. Diga comigo, seu orgulho provocou a sua queda. Quer dizer, eu posso fazer do meu jeito. Eu posso fazer da minha maneira. Eu sei o que fazer. Eu não preciso mais de sacerdote. Eu não preciso mais de orientação. Eu não preciso mais. Eu sei o que. Vem para 2 Crônicas 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez, diga comigo, o que o Senhor aprova, enquanto viveu. Lê lá. Enquanto o sacerdote Joiada estava ali, ele fez o que o Senhor aprova. Por isso que é tão importante, gente, a gente precisa estar sempre atento, né? Às vezes Deus coloca gente na vida da gente, coloca pessoas, lideranças na vida da gente para poder nos orientar, para nos direcionar. E você vê que enquanto você vai sendo orientado, enquanto você não é orgulhoso, não, eu sei o que fazer, eu sei, eu sei como é que é, eu tenho as minhas experiências. E você vê que a leitura anterior que nós fizemos, o personagem anterior que nós meditamos, ele já se colocou na posição de sacerdote. Ele já queria fazer da maneira dele, do jeito dele, as coisas de Deus.
E, na verdade, quando ele entrou para fazer do jeito dele, da maneira, aquilo que não lhe era permitido, porque o Senhor é um ser extremamente disciplinado e organizado com as coisas, ele acabou, ao invés de contrair algo que parecia uma benção, não, estou indo lá queimar incenso para o Senhor, eu estou indo lá queimar, estou fazendo oferta para o Senhor. O que ele recebeu? Uma lepra. Porque aquilo não era permitido a ele fazer. Né? Então, Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência. E ele aceitou o que disseram. Então, diga comigo, abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, diga comigo, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Aí a gente pensa assim, não, mas pode uma pessoa, depois de ser tão abençoada, crescer tanto, tanta coisa boa acontecer na vida dela, ela se perder? Responda você. Pode? Sim ou não? Responda você. Responda você. Como pode? Uma pessoa, ela pode ser extremamente abençoada, ela pode ser orientada de uma maneira, ela sabe porque ela comeu do fruto, ela experimentou do fruto, ela sabe porque ela viveu isso na pele, e ela pode mudar. Ela pode se perder. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o grande problema. É aquilo que a gente fala do espírito estável, consistente e continuista. Estável, consistente e continuista. Não instável. Não inconsistente. Mas continuista. Porque o grande desafio é você conseguir dar continuidade naquilo que você tem feito de certo. Eu tenho falado, uma das primeiras vezes que nós falamos, nós estamos aqui, né, no propósito dos 52 dias, clamando, orando pela restauração, e no livro de Neemias, olha o que está escrito, quer ver? Neemias, capítulo 9, versículo 28, se não me falha isso. Diga comigo, mas tão logo voltavam a ter paz, repita comigo, de novo faziam o que tu reprovas. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas? Essa foi a história de Israel. E aí, então os abandonava às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvia, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Porque era a conta deles ter paz, eles voltavam a fazer o que Deus reprova. Aí Deus entregava nas mãos dos inimigos, eles começavam a sofrer, ser roubados, saqueados, humilhados, perder o que construíram, né, diminuir. Aí ele se voltava, clamava a Deus, pedia socorro, tem misericórdia, nós pecamos, nós erramos. Aí Deus vinha, Deus levantava alguém, sempre levantava alguém, hein? É importante frisar isso. Sempre levantava alguém para livrá-los daquela situação. Sempre um homem de Deus. Sempre um homem de Deus para poder instruir, para poder liderar aquela missão de libertação. Sempre. E aí, Deus vinha, quando você lê o livro de Juízes, você fica indignado.
Você lê o livro de Juízes, você fica indignado, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Que povo cabeçudo! Você fica indignado, porque era a conta de ter paz, estava fazendo o que Deus estava procurando o que não perdeu. Você vê, a leitura que nós fizemos agora, estava ali instruído pelo o sacerdote, né? Totalmente instruído, vencendo, abençoado, fazendo, prosperando. O sacerdote morreu, aí encostou alguém. Aí os reis vieram conversar. Aí vieram falar, aquilo que falaram entrou. Reverenciaram ele aceitou a reverência. E aí daquela reverência já foi para outra direção religiosa. E aquilo foi uma grande desgraça, para quem começou tão bem. Quando eles buscavam a Deus de maneira quebrantada, coração rasgado, humilhado, nós erramos, nós pecamos, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Então, o Senhor libertava, mudava, tirava da opressão, tirava a praga, desapossava os inimigos, dava poder a eles para vencer os inimigos. Era conta, Deus fazia aquilo. Tão logo voltavam a ter paz, diga comigo, de novo, faziam o que tu reprovas. Está entendendo? Sim ou não? Isso aqui é muito sério. É extremamente sério. Por que é muito sério? Porque nós vemos isso acontecendo continuamente e se repetindo continuamente. Pessoas que se voltam para Deus, pedem perdão dos seus erros, dos seus pecados, se humilham. Senhor, tem misericórdia, eu pequei, eu errei. Meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia dos meus erros. Eu errei, Senhor, mas estou aqui. Me ajuda a me levantar. Eu estou em ruínas. Estou com a minha vida arruinada, estou com o meu casamento arruinado, estou com a minha vida financeira arruinada. Oh, meu Deus, estou endividado, estou sendo humilhado, estou sendo roubado. Está tudo arruinado na minha vida. Aí vem Deus, pela sua infinita misericórdia e amor, e muda. E muda. Aí Deus muda, o que eu preciso fazer? Agora Deus me deu paz. O que eu preciso fazer? Agora eu tenho paz para servir ao Senhor. Eu tenho paz para buscá-lo. Eu tenho paz para realizar muito mais pela obra dele, por ele. Eu tenho paz para fazer muito mais. Eu estava rindo, gente. Você vê que o ser humano é a coisa mais complicada do mundo. Eu estava rindo, porque me encaminharam uma mensagem que alguém que estava na igreja saiu e mandou uma mensagem para uma pessoa, e aí, na mensagem, estava assim, né? Certamente a pessoa perguntou, por que você... Por causa do culto. Por quê? Por causa do culto. É porque o culto está voltado para as nossas necessidades, a realização dos nossos sonhos. Eu tive vontade de rir. Por quê? Porque você saiu? Porque o culto está voltado para as nossas necessidades. Porque o culto é para a realização dos nossos sonhos. Aí eu pensei comigo. Eu falei, o ser humano é louco. O ser humano é louco. Se existe, você tem a oportunidade, quando você chega, claro, nós temos, cada culto é um culto, não é verdade? Sim ou não? Olha ali para aquele teto ali. Aqui, ó, no teto. O que tem ali? Olha aqui, o que tem aqui?
que tem aqui? O que significa a cruz? É para que você não se esqueça que tudo que envolve isso aqui, o tema central de tudo que acontece na igreja, está na cruz, no sacrifício de Jesus. Não existe nada sem isso. Quando você começa a Bíblia no livro de Gênesis, quando você vê a história de Abraão, toda a história de Abraão já está voltado para a cruz e para o sacrifício de Jesus. A Bíblia inteira é voltada para a cruz. Toda a história bíblica é voltada para a cruz. Então, a cruz, inclusive nós falamos sobre isso recentemente, qual a importância, o que é o sacrifício de Jesus, né? Como era o sacrifício no passado, como o homem, quando pecava, o que o homem tinha que fazer? O homem tinha que trazer um cordeiro, né? Tinha que apresentar um cordeiro ao sacerdote, e aí o sacerdote, ele colocava a mão sobre aquele cordeiro, que era feito todo um ritual, e no sacrifício daquele cordeiro, era feita uma troca, uma substituição, né? Então, aquele cordeiro seria sacrificado no lugar daquele homem. O cordeiro morria no lugar do homem. Lembra o tempo da lei? Nós fizemos várias reuniões falando sobre isso. E o sacrifício de Jesus é para que se cessasse de uma vez por todas, porque esse tipo de sacrifício não era eficaz. E sim, através da fé, da nossa fé no sacrifício de Jesus, que é um sacrifício eficaz, que ele veio para nos resgatar da maldição da lei, ele se fez maldito em nosso lugar, ele se fez maldito em nosso lugar, porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro, ele se fez maldito para que nós nos tornássemos benditos. E a morte não tivesse mais poder, porque todos nós estávamos condenados à morte. E através do sacrifício de Jesus, então, quando nós cremos no Senhor Jesus, então o Senhor, não é só crer no sacrifício da cruz, porque não adianta a pessoa dizer assim, eu creio no sacrifício da cruz, eu creio no que o Senhor Jesus fez, mas ele não muda nada na vida dele. Entende o que eu quero dizer? Ele continua agindo, continua andando no pecado, continua fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros. Há toda uma mudança de vida, há toda uma mudança no estilo de vida. Nós passamos, através do Espírito Santo, ter a natureza de Cristo, o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, a santidade de Cristo. Amém? Então, se eu perguntar assim para você, gente, todo mundo, mais profundamente, menos, mas todo mundo sabe o que é certo e errado, não sabe? Sim ou não? Todo mundo sabe o que é pecado. Tem uns que sabem mais profundamente, tem outros que sabem, tem outros que já desconfiam, eu sei que isso não está certo. E, por sinal, a gente fala continuamente e com muita profundidade em várias coisas, né? Então, aí eu penso assim, né? A pessoa fala, depois que eu realizei meu sonho, depois que tudo que eu mais sonhei, como a Bíblia diz, né? Quando você está saciado, até o mel se torna amargo. O mel se torna amargo. O mel se torna amargo. O maná, que um dia foi um milagre, então o maná agora é um maná miserável. A comida que vem do céu, que Deus me alimenta, então agora é um maná miserável. Então, quando a pessoa me encaminhou para mim, eu li, não estão me contando, não. Eu li. Eu ri. Eu falei, o ser humano é doido. Por quê? Porque Deus não quer realizar seus sonhos, então. Você tem necessidade, nós estamos na terra, não estamos? Quem tem o sonho de uma vida abundante? Você está esperando só na glória ou aqui?
Porque se você estiver esperando só na glória, é o que nós pregamos hoje, uma das partes do sermão, que quando fala do rico e do Lázaro, o texto bíblico fala da parábola do rico, né, e do mendigo Lázaro. Lázaro era um mendigo que vivia à porta do rico, todos os dias desejando comer da migalha que caía da mesa do rico. Todos os dias, estava lá. E o texto diz que os cães lambiam as feridas dele. Ele morreu. Ele foi salvo. Ele alcançou a salvação. Mas diz o texto que ele subiu e foi recebido no céu, no paraíso, por quem? Abraão. Abraão foi algum mendigo? Foi miserável? As enfermidades que havia na casa de Abraão, Deus curou? Porque Sara era estéril, não podia gerar filhos. Deus curou? Curou. Amigo de Deus, rico, próspero, fiel. Todos os desafios que Deus o submeteu, ele foi aprovado, porque Deus, mesmo depois de realizar o sonho, dando o filho, Deus provou a fé dele pedindo o filho. Provou, pedindo a ele. Porque a gente sempre diz, né? A fé do pedir é muito mais fácil do que a fé do dar. É ou não é? A fé do pedir é muito mais fácil do que a fé do dar. Eu já vi gente sair da igreja porque depois, quando não tinha nada, era fiel. Quando conquistou, quando prosperou, saiu porque não queria dizimar. Por quê? Porque a fé para pedir ela é inferior à fé do dar, do devolver. Do devolver, porque ele foi fiel, ele buscou, ele perseverou, ele acreditou que Deus pudesse cumprir, né? Ele esperou no Senhor, ele aguardou com paciência, Deus veio e realizou. Aí Deus vem e diz assim, deixa eu ver se ele é fiel mesmo. Diz, Abraão, vai no Monte Moriá, aliás, num lugar que eu vou te indicar, e oferece ali o teu filho, o teu único filho oferece. E aí, a fé a coragem para devolver. Depois, aquilo, eu recebi. Agora eu amo, eu recebi, já desfrutei. E Deus vem e me pede aquilo que Deus já me deu. A fé para devolver, ela é muito superior à fé do pedir. Essa fé é desafiadora. Essa fé, ela mexe mesmo, porque essa dói. Pedir não dói, dói? E dar a Deus o que Deus pede, isso dói. Isso dói. Porque pedir, Deus me prometeu, Deus mandou, eu confio. Tem desafios? Tem que perseverar? Tem que seguir pelo deserto um tempo? Tem. Mas e agora que Deus me prova e me pede? Enfim, mas não é isso, eu não comecei, só entrei nesse ponto, porque Lázaro morreu e foi para o céu. E foi recebido por quem? Abraão. Que é esse homem que nós estamos falando agora. Se sois de Cristo, sois descendências de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Amigo de Deus. Abraão, o rico, foi para o inferno. Mas não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele nunca serviu a Deus. O coração, o Deus dele era a riqueza. Entendeu? Ele não foi, o texto não diz que ele foi para o inferno porque ele era rico. Não, porque ele viveu todos os seus dias de forma regalada. E Deus... Estou nem aí se existe Deus ou se não existe. Quero nem saber qual é o propósito que Deus tem comigo. Lázaro teve uma fé, a fé de salvação. Mas ele poderia ter a fé, por exemplo, de Abraão. Ele poderia ter vivido a fé de Abraão.
uma fé para receber uma promessa e crer, uma fé para sair em direção de algo maior. A fé que quando vieram e levaram a família dele, o sobrinho dele, levaram o escravo, ele reuniu o grupo, que é outra coisa que eu admiro em Abraão. Todo mundo vê Abraão como um cara passivo, tranquilo. Não, quando levaram Ló, levaram a família dele, ele reuniu o soldado, o soldado não, que ele não tinha soldado, ele reuniu servos, pega aí foice, pega aí enxada, pega aí o que vocês têm, vamos para a guerra, vamos recuperar. E foi lá, lutou contra reis e trouxe a família de volta e os bens da família de volta. Isso é fé. Fé de atitude. Vamos lutar. Não vai. Foi lá, resgatou o sobrinho Ló, resgatou os bens, o patrimônio de volta, resgatou tudo e trouxe de volta. Foi fé passiva, não. Fé ativa. E aí, é a pergunta que a gente faz, né? O rico foi para o inferno por quê? Não por causa da riqueza, porque nunca se preocupou em servir a Deus. Se preocupou em desfrutar dos prazeres e deleites dessa vida. Lázaro, mendigo, desejando se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, os cães lambendo as suas feridas, morreu, mas teve fé para ser salvo. Chega lá, recebido pelo pai Abraão. Se o pai Abraão e o Lázaro foi para o mesmo lugar, quem que você quer ser? Que fé você quer? Que vida você quer? É isso que eu quero que entre em você. Porque a gente pode viver uma fé totalmente, eu só preocupo com a minha salvação. Querido, beleza. Quando vier uma enfermidade, quando o diabo entrar, quando coisa, louve, cante, faça mais nada. Só estou esperando minha salvação, não espero nem a cura. A vida não é assim, não. É guerra, é batalha, é perseverança. O evangelho é mais profundo, porque inclusive quem busca a salvação não pode se esquecer que dentro do evangelho da salvação tem muitas outras obras. Tem o ide de Jesus também. Tem o ide de Jesus também. Tem muita coisa envolvida aí que é bem profunda, que é bastante profunda. Então, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque o nosso grande desafio é isso aqui, diga comigo, mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Eu sempre digo, o propósito é muito importante, a gente sempre pede, e tanto pode prestar atenção, que a gente nunca recolhe propósito. A gente sempre deixa o original com vocês. Mas a gente sempre orienta que todo mundo deveria ter um memorial da sua história. Todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria ter, porque eu, no momento mais duro da minha vida, mais triste da minha vida, acredito até que pelo Espírito, nas minhas mudanças todas, porque naquela dificuldade, naquela humilhação toda que eu passei, que eu não tinha onde morar, que não tinha onde sei o que, eu perdi isso. Não sei em qual caminhão de mudança ficou, entendeu? Mas na minha pior fase, o Espírito Santo me levou e disse assim para mim: registra tudo que você está vivendo, registra tudo com riqueza de detalhe, com riqueza de sentimentos, a sua impotência, os seus sentimentos, a sua frustração, como você se encontra hoje, porque Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, e você não pode se esquecer nunca de onde Deus te tirou. É como a bispa dizia hoje, não é só fiel a Deus, é fiel às pessoas que te ajudou, fiel às pessoas que foi instrumento de Deus para te levar até lá, fiel às pessoas. Ter gratidão, lealdade, porque essa história de gratidão, eu sou tão grato, mas tem gente que é grata, a bispa pregou sobre isso hoje na abertura, né? É a gratidão de Ruth e não de Orfa. Gratidão de Ruth, né? Teu Deus será o meu Deus, aonde você deitar, eu vou deitar, o teu Deus será o meu Deus, e que Deus
me trate duramente se outra coisa não fosse a morte não me separar de ti. Porque eu vou estar contigo até a morte. Porque tem a outra coisa, né? O ser humano de natureza, ele é desleal e infiel. E a gente começa a praticar fidelidade para com Deus nessas mínimas coisas. Fidelidade para com as pessoas que Deus coloca na vida da gente, né? Fidelidade às pessoas. E quando eu falo as pessoas, nós falamos as pessoas de modo geral. É marido, esposa, amigos, é a fidelidade à liderança espiritual, as pessoas que Deus usa como um canal de bênção na sua vida. Isso é um treinamento de fidelidade. Não existe fidelidade a Deus se não existe fidelidade aos homens. Amém? E esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. Porque é muito fácil a gente, quando voltamos a ter paz, a gente se esquece e volta a fazer o que justamente um dia foi a razão da perda da paz. É aquilo que nos, trouxe tanta dor, tanta humilhação. Esse é o grande problema. Esse é o grande desafio. Isso tem que ficar registrado dentro de nós. Você tem que registrar, e eu fiz isso. E por mais que eu perdi essa anotação, ela está aqui. Eu me lembro que o que o Espírito Santo me levava a fazer, realmente, com muita riqueza de detalhes, era de sentimentos. Porque o fundo de poço eu não tinha mais onde descer. Eu estava vivendo de favor, comendo de favor. Eu não tinha uma casa para morar. Aliás, e quando eu digo numa casa, você fala assim, você mora numa casa de favor? Não, eu tinha um quarto emprestado de favor. Um quarto emprestado de favor. Tudo que você faz não vai para frente. Tudo que você tenta fazer não vai para frente. Vai chegando um momento que você vai se sentir num lixo. Você já começa a ficar com medo até de tentar fazer alguma coisa. Você já começa a ficar com medo de levantar cedo. Você tem medo de levantar cedo, porque você vai levantar cedo e vai ser mais uma bordoada, mais um dia de fracasso, mais um dia de decepção. Então, o Espírito Santo me levou a registrar detalhes, como eu estava me sentindo. A impotência, a dor, a humilhação, a frustração naquele momento, a impotência diante da dificuldade, a impotência diante dos problemas, para reconhecer realmente que eu não tinha a mínima possibilidade, condição humana, nem psicológica, nem emocional, porque dizer assim, não, mas dentro de mim, não, vou falar que dentro de mim estava um lixo. Dentro de mim estava um lixo. Porque vai chegando um momento que você vai sentindo um lixo, não é verdade? Vai, você tenta, não dá certo. Você tenta, você luta, não dá certo. Você luta, não dá certo. Você vai, não dá certo. Os outros falam, tenta isso, que isso vai dar. Está dando certo para outro. Você vai e não dá certo para você. Você vai chegando um momento que você vai falando assim, meu Deus. Mas eu entendia que era uma questão de Deus comigo. Era um trabalhar de Deus comigo. Até porque eu precisava ser trabalhado dessa forma. Porque eu tive meu tempo de arrogância, eu tive meu tempo de soberba, eu tive meu tempo de autossuficiência, eu tive meu tempo para ensinar Deus a trabalhar, e eu tive tudo isso, todo esse tempo, porque a gente, na arrogância da gente, a gente quer até ensinar Deus como Deus trabalha, o senhor não sabe trabalhar muito bem, eu vou te mostrar como é uma boa administração terrena, não é verdade? Eu vou te mostrar como é uma boa administração terrena, como seria eu no teu lugar, como eu governaria bem essa terra. De vez em quando a gente fica mais do que Deus, A gente está no fundo do poço, está dando conta da vida, a gente não está dando conta da vida, está no fundo do poço, uma vida desgraçada, miserável, humilhada, a gente está dando conselho para Deus. Não é verdade? Deus, ainda bem que Deus olha para nós e fala aqui, meu Jesus, Fala, misericórdia, filho, eu entendo sua cegueira, mas eu vou abrir teus olhos. Calma, está chegando lá, Calma, está chegando lá, e você vai descer mais um pouquinho, porque ainda você está olhando com muito... O orgulho está aí ainda, a lepra está aí ainda, precisa arrancar ela. E aí, eu anotei tudo aquilo, eu perdi, porém, eu tenho bem registrado dentro de mim. Eu tenho muito bem registrado dentro de mim. Todos os meus sentimentos. Todos.
todos os meus sentimentos, todas as minhas frustrações, todas as sensações, eu tenho elas. Lembro até do lugarzinho que eu sentei para anotar. Lembro muito bem até do lugarzinho. E fui anotando ponto por ponto, e os meus sentimentos, as minhas frustrações e como eu me encontrava. A miséria que eu me encontrava, os problemas que eu estava passando, a falta de perspectiva, né, que eu não sabia nem para onde correr, o que eu ia fazer, eu não sabia. Então, isso eu trago comigo. E foi fazendo o que a história foi mudando. Foi fazendo algo. E depois de fazer tudo aquilo, será que a gente pode ser louco de voltar a fazer o que Deus reprova? Será que tão logo voltavam a ter paz, de novo fazia o que tu reprovas? É isso que a gente não pode. É isso que tem que estar registrado dentro de você. É isso. Porque uma coisa importante, quando a gente está em ruínas, só Deus para nos tirar. É verdade ou não é? Só Deus. E não só, é importante a gente registrar alguns pontos que, quando Ló perdeu tudo e desceu ao fundo do poço, ele não teve o apoio nem da mulher. Então foi ele com Deus. Só ele com Deus. A esposa dizia para ele: se retém a tua fé, amaldiçoa o teu Deus e morre, cara. Você morre, tá? É melhor você morrer do que continuar desse jeito aí, ó. Era o que a esposa dizia. Ele dizia: mulher, como fala uma louca assim, fala tu. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu o verei. Quando Deus quis trabalhar profundamente e se revelar a Moisés, não foi no palácio, foi no deserto. Sozinho lá no deserto, no meio de ovelhas. Não foi lá no palácio, no meio de Faraó, dos reis. Foi lá no deserto, no meio das ovelhas. Foi ali que Deus se revelou a primeira vez e ele teve realmente o seu encontro com Deus. Foi lá no deserto. Mas aquele encontro mudou a vida dele. Aquele encontro mudou a vida dele. Amém? O meu encontro com Deus foi lá, no fundo do poço, foi lá no deserto. Mas aquele encontro mudou a minha história. E isso serve porque eu vivia de ilusão, ilusão nunca mais me pegou. A gente pode facilmente se iludir. Facilmente se iludir. E aquilo serviu para que nunca mais ilusões me pegassem. Porque você passa a não caminhar por ilusão, fantasia, você passa a caminhar com o pé no chão, com uma fé verdadeira. Eu vou para outro texto. Parte de advertência. Terminou. Serviu a advertência? Diga aí como, bispo. E como? Para todos nós. Para todos nós. Para todos nós. Viu? Porque a gente, essa fé, nós precisamos dessa fé o tempo todo, porque às vezes você está aí, ó. Eles tinham paz, eles buscavam, eles clamavam, eles tinham paz. Quer dizer, Deus livrava, Deus dava vitórias, Deus dava livramento. Aí depois, o que acontecia? Voltava a fazer o que Deus reprova. Quando voltava a fazer o que Deus reprova, o que Deus fazia? Entregava nas mãos dos inimigos. A misericórdia, eles clamavam a Deus, novamente se humilhavam, Deus dava o livramento. Aí o que eles faziam? Faziam o que Deus reprova. Deus entregava de novo nas mãos dos inimigos. E virou essa onda. Diga comigo, com toda a tua fé. Vocês são muito obedientes, gente.
Eu não sei, eu não sei se isso foi fé ou se foi assim, bispo, eu estava cochilando, o senhor falou, me pegou no, né? A hora que o senhor falou, me pegou no cochilo, eu só, né? Eu tinha um grupo de obreiro que às vezes a gente vinha para orar, aí ficava tudo aqui prostrado aqui, né, de joelho dobrado aqui, com as nádegas para a igreja, né? Só que você passava, você não escutava um cochicho. Passa, ó o passinho, ó. Já estava cochilando fazia tempo. Aí você chegava e fazia assim, ó. Ativava. Passava e fazia assim. Mas já estava arrebatado fazia tempo, ó. Já estava arrebatado fazia tempo, né? Agora, nessa resposta aí, eu acho que eu peguei meio no... Opa! O bom, eu já falei sobre isso ou não? Graças a Deus que hoje as cadeiras são poltronas, né? Lembra, quem é do tempo da cadeirona branca? Cadeirona branca, de plástico, né? Tem ainda. Ela tinha as... Como é que fala lá? As tiras delas, né? Do encosto, né? Tinha as tiras do encosto. E umas tirinhas bem fininhas assim. Às vezes, o pessoal debruçava para orar, encostava a cabeça lá e... A gente levantava, já estava orando em pé, e o irmão lá arrebatado, hora que levantava, estava lá. A hora que levantava, estava lá as fitas da cadeira todas cravadas na testa, entendeu? Tatuadas, né? Isso era direto. Ela denunciava o cochilo. Não dava de... Levanta, pessoal, fica em pé, e a pessoa não levantava. Vamos, gente, fica em pé. A hora que a pessoa se despertava, que nós já estávamos orando fazia tempo, estava já com a tira todinha na testa cravada. Diga comigo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Diga aí, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Diga, esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Essa é uma palavra de bênção, de vitórias para vocês, viu? Deus nos dando uma palavra de bênção, de vitória. Toda ferramenta, toda arma forjada, preparada contra ti, diga comigo, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, toda língua caluniadora, mentirosa, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, tu refutarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Diga aí, eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Grave isso, grave Isaías 57, grave isso porque você vai precisar, grave isso porque a promessa, viu? É o Deus nos preparando, pode se levantar ferramenta, pode se levantar línguas contra você, mas não vai prosperar e vai cair por terra. Essa é a justiça do Senhor para a tua vida. Passa, por favor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, e não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Não tenham medo, você não sofrerá vergonha. Diga comigo, eu não sofrerei vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Não tenha medo, não tema, porque você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha
de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Palavra de vitória para você. Diga: eu creio e tomo posse. Principalmente, começa, olha como nós começamos. Volta a primeira. Volta primeiro, o primeiro versículo aqui. O primeiro aqui. Não, por favor, lá onde estava. Alargue o lugar da sua tenda. Amplie, amplie, amplie. É tempo de alargar. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça. Estique as suas cordas e firme bem as suas estacas. Você se estenderá para a direita, você vai crescer para a direita e você vai crescer para a esquerda, viu? Se prepare, porque você vai crescer para a direita e você vai crescer para a esquerda. Os seus descendentes apossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Palavra de vitória para a tua vida. Amplia, se prepara, viu? Quando alargue as suas tendas, se prepare, porque você vai crescer para a direita e você vai crescer para a esquerda. Amém? Diga: eu creio e tomo posse. Eu sei que eu avancei um pouco na hora aqui, mas eu não posso deixar de ler outra coisa com vocês. Isaías 37, vou tentar passar muito rápido, porque eu particularmente amo esse texto, eu extraio lições preciosíssimas desse texto, e eu vou tentar passar muito rápido, somente nos pontos principais. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu de pano de saco e entrou, diga comigo, entrou no templo do Senhor. Ficou sabendo do quê? Era uma ameaça de um rei poderosíssimo, chamava Senaqueribe, que vinha derrotando todas as nações. Aonde ele pisava ele devastava, aonde ele entrava ele conquistava, e ele veio para poder contra o homem de Deus, contra a terra e o povo de Deus, e ele veio já ameaçando e falando coisas pesadas. Vamos lá. Quando o rei depois enviou um administrador do palácio, Eliaquim, secretário de Sebna e chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Com esta mensagem, assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão, de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar luz. Olha o que ele fez. O que nós estamos fazendo. Quando chegou toda aquela ameaça, chegavam as cartas de ameaça, porque ele mandava as cartas. Ele correu para o templo, correu para apresentar ao Senhor. Vamos lá, pode ir passando. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, que é o profeta, este lhe perguntou: diga a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo, diga comigo, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias, não tenha medo que os servos do rei da Síria falaram contra mim, pois porém nele um espírito, para que, quando ouvir uma certa notícia, volte para a sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Palavra, promessa do Senhor. Lembre-se que sempre tudo começa com uma promessa. Não tinha acontecido nada, Deus mandou o profeta dizer isso, e eles creram. Vamos lá. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido, de Laquis retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. E, ora, Senaqueribe foi informado que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com estas mensagens: diga a Ezequias, rei de Judá, diga comigo, olha o que ele ouviu. Vê se muitos de vocês não ouvem isso continuamente. Vê se essa vozinha desgraçada, maligna, não sussurra continuamente. Não deixe que o Deus no qual você confie o engane.
Não deixe que o Deus ao qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, e como as destruíram por completo, e você acha que se livrará? Olha aqui, não deixa que o rei, o Deus de vocês, não deixa que engane vocês não. Você está vendo o que está acontecendo aí nas nações? Você está vendo o que eu estou fazendo aí? Não adianta. E todos também, ó, acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe, dos descendentes de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpate, o rei da cidade de Serfarvaim e de Rena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu. Diga comigo: então subiu ao templo do Senhor. Pegou aquela ameaça, aquele problema e fez o quê? Fez o quê? Correu, subiu ao templo do Senhor, abriu diante do Senhor. Inclusive é isso, né? Tem gente que diz que não pode orar isso, não pode apresentar problema na igreja. Se eu não apresentar para o Senhor, eu vou apresentar para quem? Para quem? Para quem que eu vou apresentar? Para quem não pode resolver? Para quem não pode mudar nada? Então, e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está dentre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria fizeram fizeram de todas essas nações e de todos os seus territórios um deserto. Ele não ignorou não, é verdade que ele fez isso, é verdade que aconteceu, é verdade que ele destruiu muita gente, é verdade que ele tomou de muita gente, é verdade que ele venceu muita gente. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mão de homem, por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Espera aí, olha aqui, ó. É verdade, Senhor, ele fez isso mesmo, ele destruiu, ele venceu reinos, ele destruiu muita gente, ele conquistou território, mas é verdade que destruiu os deuses deles, mas era Deus de pau, era Deus de pedra, não era Deus como o Senhor, não era um Deus como o Deus que eu sirvo. Ele fez isso com muita gente, mas os deuses deles não eram o meu Deus. Isso é fé. É você não olhar para a direita, você não olhar para a esquerda, você não olhar para o que está acontecendo na vida do outro, porque às vezes o diabo tenta mostrar e diz assim: olha, estava passando pela mesma situação que você, passou e o que aconteceu com ele, não venceu, se deu mal. Mas quando a gente vive uma fé diferente, o resultado é diferente. Ele não ignorou o problema, ele não ignorou o poder do rei, mas ele disse: Senhor, é verdade, tudo isso aconteceu, ele não está mentindo não, é verdade, mas não era um Deus como o meu, não era o Deus que eu sirvo, não era Deus de pau, era Deus de pedra, era Deus de madeira, não Deus vivo como o meu. Agora, Senhor nosso Deus, volta lá. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração,
acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Nós já vimos a resposta. O profeta já disse: olha, vai lá, diga para ele que Deus ouviu a oração dele. Deus está mandando dizer que ouviu a oração dele, viu? Não importa o tamanho, não importa o poder, não importa o que está fazendo, não importa o que aconteceu na vida das outras nações, dos outros reis, mas com você vai ser diferente. Eu ouvi a tua oração. Amém, pessoal? A importância. E ele ainda aqui segue, ele segue ainda ameaçando, ele segue ainda tentando matar a fé, tentando mostrar que não ia acontecer livramento, e Ezequias continuou crendo, continuou o Senhor fortalecendo Ezequias, e exatamente o Senhor disse: eu vou colocar um anzol no nariz dele, pode ficar tranquilo, eu vou colocar um anzol no nariz dele e vou levar ele de fora. Fim da história. Foi o que aconteceu, e chegou ainda, Deus levou de volta, e ainda morreu na sua própria terra, diante do seu próprio Deus, morreu diante de todos. Essa é a nossa fé, esse é o Espírito. Por isso que é aquilo que eu sempre digo, né? Ninguém responde pela fé de ninguém, viu? Ninguém responde pela fé de ninguém, cada um responde pela sua fé, viu? Se Ezequias tivesse se deixado levar pelos acontecimentos, isso não funciona assim. Realmente, o que Senaqueribe estava dizendo, estava mostrando até o que aconteceu com o próprio povo de Deus, o que os antepassados dele fez, mas não com Deus que ele cria, com a fé que ele estava vivendo, com a comunhão que ele vivia com Deus. Era diferente, porque ninguém responde pela fé de ninguém, viu? Ninguém responde pela fé de ninguém, você responde pela sua. Ninguém tem o direito de dizer assim: isso não funciona para você, isso não acontece assim. Querido, guarda para você, viu? Acontece, tudo é possível que crê, e eu sei no que eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que eu quero para a minha vida. Se você não sabe o que você quer para a sua vida, eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei que o meu Deus é um Deus poderoso. O meu Deus quer me honrar, o meu Deus quer me dar vitórias, o meu Deus quer me exaltar, não para a minha honra, não para a minha glória, mas para a honra e a glória dEle, do nome dEle, porque a minha vitória é para a glória de Deus. Pega o teu propósito, por favor, com toda a tua fé, com toda a tua fé. E a palavra é justamente esta. Espera aí, pode estar acontecendo com muita gente, mas eu não sei qual é o Deus dessas pessoas, e também não sei qual é a fé dessas pessoas. Eu sei qual é a minha. Eu sei qual é a minha. Entende o que eu quero dizer, pessoal? Eu quero que isso entre dentro de você. Isso entre dentro de você. Que esse Espírito esteja dentro de você. Que você tenha a sua comunhão pessoal com Deus, a sua intimidade pessoal com Deus. Não importa, às vezes o diabo quer mostrar situações, olha a vida do outro, olha o que aconteceu, o outro ia na igreja, querido, por favor, ir na igreja. Será que todo mundo, a Bíblia diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, viu? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. A gente escuta de tudo por aí. A gente escuta tudo quanto é... Existe tudo quanto é loucura por aí. Ninguém responde pela fé de ninguém. Nós respondemos pela nossa. E Deus responde e honra a nossa fé. Só que a fé tem que ser uma fé. Você vê que ao invés de chegar lá, aquele tanto de carta lá, ó, sabe o que são essas cartas? São problemas que chegam na tua casa. É um exame médico que chega até você. É uma cobrança, é uma dívida, é um protesto, é uma intimação que chega. E aí o que eu faço? Eu choro, eu me prostro? Ou eu faço igual a Ezequias, corro para o templo? Corro para o templo. Você viu o que ele fez? Você viu o que ele fez? Correu, não abriu nem lá, correu para abrir aonde? No templo. Está aqui, Senhor. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Ele queria destruir o povo de Deus, o que era de Deus, a nação de Deus.
ele entra e destrói, ele estava destruindo o que era de Deus. Quando o diabo destrói, te humilha, te envergonha, ele está humilhando o que é de Deus. Ele está destruindo o que é de Deus. Entende? Ele está destruindo o que é de Deus. Deus não quer isso. Só que o que Deus espera? Engraçado que o povo de Israel, nós pregamos sobre isso, gente. Por isso que a fé é uma coisa muito séria. Quando Israel estava lá fazendo um sério de coisa errada e dizia assim, Deus não vai destruir esse lugar porque o templo está aqui. O Senhor entregou o templo e tudo. Deixou os inimigos entrar, destruiu o templo. Está até hoje lá, só os muros das lamentações. Ó. Só um pedaço de muro do templo lá. Porque o povo dizia assim, não, mas está fazendo tudo errado. E dizia, não, mas o templo está aqui, Deus não vai permitir, Deus não vai. Só existe uma coisa que Deus respeita. É o que foi falado no começo de toda da abertura do jejum, fidelidade. Uma fé e realmente fidelidade. Ser fiel. Deus procura os fiéis. Homens e mulheres fiéis. É isso que Deus procura. Olha aqui, Senhor. Muita coisa tem acontecido mesmo. Muita gente foi destruída mesmo e tem sido destruída. Tem muita gente perdendo. Tem muita gente que diz que tem um Deus, tem muita gente que diz que tem uma fé. Mas ele disse, não como o meu. O Deus deles era Deus de pau, de pedra. Realmente, Senhor, só que não era Deus. Era Deus de pau, de pedra, de argila, de madeira. Não é um Deus como o meu. Ouve, Senhor, ouve a minha oração. O Senhor está ouvindo. Está ouvindo. Te ouvir. Então, é o que nós estamos fazendo. Viu? Nós temos um Deus. Diga, eu tenho um Deus. Nós temos um Deus que nós apresentamos as ameaças, que nós apresentamos as nossas dores, as humilhações, que nós apresentamos e esse Deus toma as nossas dores. Esse Deus toma as nossas dores. Amém?